Você tem ideia de quais países estão afundados em dívidas com o resto do mundo? Sabia que existem nações onde o valor devido supera o dobro do que elas produzem? No vídeo de hoje, você vai descobrir quem são os maiores devedores do planeta, porque essa dívida externa é tão preocupante e como ela afeta diretamente o futuro de bilhões de pessoas. Fique até o fim, porque vamos revelar os bastidores de uma negociação que envolveu bilhões de dólares em troca de hospitais inteiros. E acredite, você não vai querer perder isso. A dívida externa é, basicamente, tudo aquilo que um país deve a instituições e investidores fora do seu território. Estamos falando de empréstimos tomados por governos, bancos e empresas junto a credores internacionais, sejam eles entidades públicas ou privadas. Em muitos casos, essa dívida é usada como ferramenta de crescimento, financiar obras, reforçar o caixa em crises ou garantir estabilidade econômica. Porém, como toda ferramenta, se mal utilizada, ela se volta contra o próprio país. Dívidas mal geridas viram um fardo pesado, que bloqueia investimentos internos, freia o desenvolvimento e mergulha populações inteiras em ciclos prolongados de sacrifícios econômicos. Em 2025, as estimativas apontam que o Japão continua como o país com a maior proporção de dívida pública em relação ao seu produto interno bruto, aproximadamente 254%. São décadas de crescimento lento, envelhecimento populacional e gastos públicos elevados. Mesmo Singapura, que aparece entre os primeiros colocados, mantém sua dívida de forma estratégica, investindo no fortalecimento do mercado financeiro interno. Outros países como Eritreia, Grécia e Itália vivem realidades mais delicadas. A Eritreia ultrapassa os 200% do PIB em dívida, reflexo de conflitos armados e isolamento político. A Grécia ainda sente os impactos da crise de 2008, enquanto a Itália convive com baixo crescimento e gastos altos, dificultando o controle da dívida. Mas quem realmente carrega a maior parte da dívida mundial, em volume bruto, são duas superpotências, os Estados Unidos e a China. Juntas, essas nações representam quase metade de toda a dívida global. Os Estados Unidos respondem por cerca de 34% do total, enquanto a China acumula em torno de 15%. Em números absolutos, nenhuma outra economia chega perto. Ao observar os mapas e infográficos sobre o tema, percebemos que os países desenvolvidos continuam no topo do ranking de dívidas externas. Mas o cenário muda radicalmente quando comparamos a dívida com a capacidade econômica real dessas nações. Países como Djibouti, Angola e Laos, por exemplo, estão entre os mais pressionados. Nessas regiões, o valor devido ao exterior ultrapassa com folga a receita nacional bruta, o que torna o pagamento simplesmente inviável. Em vez de crescimento, esses países acabam presos num ciclo de renegociações, juros elevados e dependência de ajuda internacional. E o problema se agrava nas nações de baixa renda. Em 2023, elas acumulavam uma dívida externa recorde, 11,4 trilhões de dólares. Isso representa praticamente 99% de tudo que esses países conseguem arrecadar com exportações. Para muitos, até 20% do orçamento anual vai direto para o pagamento de juros e amortizações, valores que poderiam ser investidos em saúde, educação ou infraestrutura básica. Diante desse cenário alarmante, instituições internacionais como o G20, a ONU e o Banco Mundial vêm tentando aliviar o peso da dívida sobre os países mais frágeis. Entre as ações mais recentes estão programas de suspensão temporária de pagamentos e acordos de conversão de dívida em investimentos sociais. Um dos exemplos mais simbólicos veio da Mauritânia, onde parte da dívida externa foi trocada por financiamento direto para hospitais e projetos de infraestrutura. Esses acordos são uma forma de transformar passivos em ações que realmente beneficiem a população local. Mas os desafios ainda são muitos. Agências internacionais alertam para um possível aumento nas inadimplências nos próximos anos, especialmente entre os países emergentes. Por isso, mais do que nunca, é essencial que os governos fortaleçam sua governança fiscal, adotem políticas transparentes e façam uso eficiente dos recursos captados no exterior. A dívida externa, se bem utilizada, pode impulsionar uma economia. Mas quando descontrolada, se torna uma barreira quase intransponível para o desenvolvimento. O equilíbrio é delicado e essencial. Se você ficou até aqui, parabéns. Você agora entende o que poucos sabem, que a dívida externa não é apenas uma questão contábil, mas um reflexo direto das escolhas políticas e econômicas de cada país. E para te agradecer, aqui vai um bônus. No primeiro comentário fixado,
você encontra um link para baixar um infográfico exclusivo com os países mais endividados do mundo e suas proporções de dívida em relação ao PIB. Baixe gratuitamente e compartilhe esse conhecimento. Inscreva-se no canal, ative o sino e nos vemos no próximo vídeo com mais análises que importam. Até lá!